Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. E hoje nós temos um convidado muito especial que, quando eu li o livro dele, deu uma reviravolta na minha cabeça. Vários conceitos foram completamente destruídos, né? E eu tenho essa vontade de fazer essa entrevista com ele há muitos anos. E nós vamos conversar com o Nicolas Vidal. E o Nicolas, ele era um jornalista que recebeu um breve desafio de que ele trabalhava numa determinada revista que tinha um segmento ligado ao agro, a coisa rural, e ele recebeu aquele desafio de tentar fazer com que aquela coisa muito técnica pudesse ser compreendida por uma pessoa comum, né? Aqueles temas passassem a ser compreensíveis, e a importância daquilo era enorme. E ele foi, começou a trabalhar na área, começou a fazer muitas pesquisas e entender sobre aquilo que ele estava, trabalhando, e acabou, ao final disso tudo, escrevendo um livro muito interessante chamado Agradeça aos Agrotóxicos por Você Estar Vivo. Eu vou fazer uma breve descrição aqui do livro e a gente segue chamando o nosso convidado. O livro derruba mitos sobre a injustiçada química utilizada no campo, fundamentais para o controle de pragas que durante séculos devastaram plantações e responsáveis pelo aumento da produtividade das lavouras. Os agrotóxicos e fertilizantes foram vilanizados pelos adeptos da alimentação orgânica, passando a ser tratados como a fonte de todos os males. Fruto de uma apuração rigorosa do jornalista Nicolas Vital, que inclui mais de 50 entrevistas e a pesquisa em dezenas de obras sobre o assunto. Este livro exige que esqueçamos tudo o que já vimos sobre os agrotóxicos e façamos uma leitura sem preconceito, derrubando mitos como o que cada brasileiro ingere 5,2 litros de pesticida por ano, um absurdo completo. Ou que nossas frutas e verduras estão contaminadas por substâncias venenosas. Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo, mostra como esses produtos, na verdade, contribuíram para reduzir a fome no mundo. Seja bem-vindo, Nicolas. Prazer estar com vocês aqui hoje. Um grande abraço a todos que nos assistem aí também. Estamos aqui para desmistificar um pouco esse assunto aí tão espinhoso, né? Que parece ser muito técnico, mas na verdade a ciência mostra que, enfim, são produtos químicos como outros qualquer que a gente usa aí todos os dias e que tem muito mais benefícios do que malefícios aí para a nossa sociedade. Então, espero poder desmistificar um pouco desse tema hoje. Maravilha. Eu lembro que quando eu li esse livro, sabe quando eu chamo isso de fórmula do encantamento. Eu fiquei tão encantado pelo assunto. Imagina, quando você vai num bom restaurante e você come uma comida maravilhosa, paga barato, o que que você faz? Você sai de lá falando com todo mundo, né? Você tem que ir naquele restaurante, vocês têm que ir lá, a comida é muito boa, o preço é muito bom. Eu, quando acabei de ler o livro, eu estava assim: você tem que ler esse livro. Isso aqui é muito interessante. Você tem que. Eu não sei como é que ninguém falou disso antes, tu fica todo agitado, né? Todo histérico, passando, aí tu vira o evangelizador do livro. Isso é muito legal para o autor, né? Eu acho isso muito bacana. Eu cheguei a dar o livro de presente para algumas pessoas, para que elas aprendessem, entrassem no assunto e tal. É, e foi uma surpresa assim, agradabilíssima. Nunca vi nada similar dentro do tema, né? Nunca vi. Outra coisa que me espantou no livro, você tem no final quase 30 páginas de referências. Ou seja, não é o Nicolas falando. Você tem um monte de gente que está falando a mesma coisa, só que não teve espaço na mídia, não teve espaço na imprensa, não teve espaço em lugar algum para falar sobre aquele tema, né? Então me diz aí como é que foi, Nicolas, essa questão da pesquisa, porque você chegou lá com essa missão de fazer com que aquela coisa técnica do agro dentro da revista se tornasse uma coisa mais popular. E me conta como é que foi essa fase, porque foi a sua chegada lá, tomar conhecimento desse ramo e depois
escrever o livro, e começar a pesquisa, tal. Então, só essa parte inicial desse impacto da sua chegada nessa nova área. Legal, deixa eu dar um passo atrás aqui na explicação. Eu sou, enfim, vivi minha vida toda em São Paulo, eu não tenho relação nenhuma com o agronegócio. Quando eu me formei na faculdade de jornalismo, o meu sonho era trabalhar com esporte, e antes mesmo de eu me formar, eu já trabalhava na revista Placar, cobria futebol internacional, estava feliz da vida. A revista que você está dizendo é a revista Dinheiro Rural, né? Que é do grupo da Isto É, né? Da editora 3. E eles me contrataram justamente porque eles queriam alguém que não entendesse nada do agronegócio para que pudesse traduzir isso para um público fora do meio agro. Eles queriam aumentar o alcance da revista, mas eles tinham, na época, uma equipe muito técnica, muito qualificada, mas já, vamos dizer assim, bitolada nesse tema. Então, eu cheguei lá e aprendi tudo do zero. Então, eu aprendi sobre pecuária com os melhores pecuaristas, eu aprendi sobre soja com os melhores agricultores, cana-de-açúcar, enfim, mecanização. Eu fui aprendendo tudo do zero. E nesse meio tempo eu também tive a oportunidade de conhecer muitas fazendas, né? Uma época eu calculei, nessa época eu visitei acho que mais de 200 fazendas, né, ao longo de 4 anos. Então, o que eu via lá na fazenda? Eu não via ninguém passando mal, ninguém, enfim, doente por causa de agroquímico. O que eu via era o uso de uma solução ali, de uma ferramenta fundamental para a produção. Muito bem, passou-se pouco tempo e esse debate em torno dos agrotóxicos ganhou corpo. Muita gente falando muita coisa que eu nunca tinha visto na prática, e eu resolvi investigar isso de forma jornalística. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente que não lê o livro, que não me conhece, pensa, isso não foi uma encomenda do setor, eu não sou um lobista do setor. Depois eu vim até a trabalhar junto com o pessoal e para várias empresas, mas depois, antes não, isso foi um produto jornalístico. Eu vi uma oportunidade ali, eu vi que muita coisa errada estava sendo dita. E aí eu resolvi investigar isso a fundo. E aí, como você mesmo disse, né, as entrevistas, eu sou jornalista, e o jornalista, ele não sabe de muita coisa, ele sabe de muita coisa de forma superficial, a gente não se aprofunda tanto nos temas. Então, eu fui entrevistar as pessoas que dominavam o assunto. Então, eu conversei com agrônomos, com toxicologistas, com biólogos, com muita gente da academia, com empresas, evidentemente, com produtores rurais, e fui entender qual que era a importância. Por que o pessoal usava esse produto se ele é tão ruim assim, né? E aí, daí que surgiram todas essas informações. Você citou a referência bibliográfica, isso é justamente porque eu já sabia que eu ia ser alvo de críticas, de ataques de pessoas contrárias aí, né, a esse novo ponto de vista. Então tá tudo listado lá, todas as informações que eu coloco no livro tem lá a base. Se a pessoa não concordar, se ela achar que aquilo é uma grande mentira, muito bem, é só ir lá na fonte primária e reclamar direto com o pesquisador, com a publicação que colocou aquilo lá. O meu papel nesse processo todo foi organizar toda essa informação e traduzir, né, para uma linguagem mais acessível, né, à população. Então, esse foi o grande mérito desse livro, né, que foi lançado em 2017. Ele causou um grande impacto aí no primeiro momento, e ele segue sendo vendido aí até hoje, né? Ele já está na 5ª edição, ele nunca foi um grande best-seller, mas ele segue vendendo em boas quantidades aí até hoje. Esse é o grande mérito, né, que as editoras gostam, que é o livro Cauda Longa. Tem aqueles livros que vende muito quando lança, depois desaparece. Esses Exato. eles ficam sempre vendendo, que são os preferidos da editora, o Cauda Longa. Agora, conta pra gente aí nessa pesquisa, quais foram as verdades que você descobriu lá dentro? Na verdade, eu descobri muita mentira, né, que estava sendo dita aí na imprensa.
Na verdade, assim, as pessoas, elas entendem muito pouco sobre ciência, muito pouco, sobre qualquer que seja a ciência. E a gente tem que somar a isso um bordão do jornalismo aí que é muito verdade, que é notícia ruim é o que vende. Se a gente falar, não, o avião decolou de Congonhas e pousou com tranquilidade no Rio de Janeiro, isso não é notícia. Agora, se esse avião cair no meio do caminho, vira uma grande notícia. E é a mesma coisa em relação à alimentação. As pessoas vivem um momento aí que elas estão preocupadas, né, com a sua alimentação, com doença. Ninguém sabe muito bem o que acontece, quais são as causas das doenças, enfim, e eles tentam achar fórmulas mágicas, mas assim, sempre sem nenhum embasamento ou com base em pesquisadores que têm uma pesquisa deturpada. Isso acontece demais. Então, uh, alguns mitos, e assim, esse foi até o grande motivador desse livro, porque quando eu comecei a escutar esse monte de besteira que estava sendo dito, eu falei, existe uma oportunidade, porque não tem um outro lado aqui rebatendo isso. E o meu objetivo também não é ficar rebatendo, era só mostrar de forma técnica e científica como é que funcionava essa questão do uso dos agroquímicos. Respondendo a tua pergunta, você já até falou aí na introdução do livro, são dois temas. Um é assim, o pimentão no Brasil está envenenado. Eu não sei se as pessoas mais novas vão lembrar disso, mas se você perguntar para alguém que tem aí mais de 30 anos, ela vai saber. Ela já vai ter ouvido isso e ela vai lembrar de alguma coisa a respeito. E a gente pode até discorrer um pouco mais sobre essa questão do pimentão mais para frente, que é muito interessante. Mas a segunda e a principal é um mito que se criou que cada brasileiro ingere 5,2 litros de agrotóxico por ano. Você vê que é um número muito preciso e que passa muita credibilidade, né? 5,2. Não é 5 e nem 5,5, 5,2 de agrotóxico por ano. A notícia é o seguinte: se isso fosse verdade, não tinha nenhum brasileiro aqui para contar essa história. Não ia ter ninguém vendo esse podcast e nem a gente ia estar aqui. Porque se alguém tomar 5 litros de agrotóxico no ano, vai morrer. Pode ficar tranquilo que vai morrer. Mas o fato é que isso não é verdade. O agrotóxico ele tem que ser visto como o remédio da planta. Da mesma forma como os humanos, a gente fica doente, tem uma dor de cabeça, a gente vai na farmácia, compra uma aspirina e toma uma aspirina, esse medicamento ele surte efeito no corpo e dali a alguns dias você expele isso completamente. Então, é uma coisa que você ingere, reage e expele. Com as plantas, é a mesma coisa. As plantas também ficam doentes. Então, o produtor ele tem uma escolha. Ou ele larga lá para as pragas, o que vai causar um impacto econômico, ele vai ter uma redução na produção dele, ou ele dá o remédio, ele faz o tratamento. E, evidentemente, a grande maioria dos produtores opta pelo tratamento, assim como a grande maioria dos humanos, quando tem alguma dor de cabeça, também opta pelo medicamento. E com as plantas é a mesma coisa. Você vai, você aplica, a planta processa tudo aquilo, resolve o problema dela, e depois de um tempo existe o período de carência, que é o período que você precisa aguardar para colher qualquer planta, qualquer alimento, sem o risco de ter algum tipo de resíduo ainda desse produto aplicado nele. Então, basta você seguir isso que você resolve todos os problemas. E aí, voltando no 5,2 litros, como é que o cara chegou nesse mito? Ele pegou a população brasileira da época, que era de 192 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE, e ele calculou que o uso de agrotóxicos no Brasil era de 1 bilhão de litros, o que é uma conta já totalmente errada, porque agrotóxico você não calcula em litro, você calcula em toneladas de ingrediente ativo, porque o que funciona é o ingrediente ativo. Você pode diluir aquilo lá em 1 litro d'água ou em 1.000 litros d'água, o ingrediente ativo é o mesmo. Então, ele fez essa conta, ele dividiu 1 bilhão por 192 milhões de pessoas e chegou a esse número mágico aí, 5,2. Agora, o que ele esqueceu?
Além dessa parte toda que eu já expliquei, que a planta não fica com tudo, ela expele, boa parte, quase metade dos defensivos são aplicados fora da planta, né, que são os mata-matos, né, o glifosato, tão criticado aí pelas pessoas. Então, assim, metade do uso no Brasil é na soja. A gente tem uma aplicação gigantesca também em outras culturas não alimentícias. O milho, as pessoas acham que o milho é o milho verde que a gente come na praia, mas não é. O milho, ele serve para outra coisa. Esse milho aí que a gente consome é uma fração ali, 2% da produção. Tem muito que é usado na cana-de-açúcar, que depois vira etanol, ou se não, vira açúcar, e depois desse processamento também não sobra nenhum resíduo. Tem muito que é utilizado na pastagem, tem floresta plantada, tem um monte de cultura que não é alimentícia, flor. A estimativa é que cerca de 10% só sejam utilizados para frutas, legumes e verduras, que é o que a gente come in natura geralmente. Isso significa que a gente ingere meio litro ao invés dos 5 litros? Não. Por quê? Justamente pela explicação inicial que eu te falei. Todo esse produto é aplicado, as plantas, elas processam isso, expelem isso, desde que o produtor utilize de forma correta. Então, o problema maior não é o agrotóxico. O problema maior é o uso incorreto dele. E isso é um problema. E é um problema de educação que existe aqui no Brasil. Falta de assistência técnica. A gente tem uma série de problemas decorrentes do mau uso. Mas aí fazendo mais uma relação. A gente teve agora o acidente, né, do cara bateu o Porsche no cara do Uber, matou o cara do Uber. A culpa é da Petrobras, que forneceu a gasolina para o cara botar no Porsche, ou a culpa é do cara que usou o carro de forma errada? Então vamos banir a gasolina, porque assim a gente não vai mais ter acidente de trânsito? Não, as pessoas precisam de gasolina, as pessoas se movimentar. Da mesma forma que o agricultor, ele precisa do defensivo para garantir uma produtividade em campo. A gente tem que lembrar que a população mundial só cresce e a gente precisa aumentar a produção para atender essa nova demanda. Então, se a gente for falar de mito, eu vou ficar 1 hora aqui falando só É sobre os verdade. mitos, mas eu fiz essa contextualização inicial aqui e aí a gente pode aprofundar nos casos específicos. Ou seja, eu lembro de ter lido lá no seu livro essa questão do pimentão, né? É que eles fizeram análise do pimentão e realmente tinha resíduo de pimentão. De agrodefensivo, né? Tem uma palavra que eu aprendi no livro, falou, não, agrotóxico não, a palavra é Não, inadequada. agroquímico. Um Mas a palavra, agroquímico, mas a palavra mais precisa que tem é pesticida, que é a palavra que é utilizada no mundo todo, pesticide. pesticida. É, que é o Agrotóxico é objetivo uma dela. palavra que só existe no Brasil e não faz sentido nenhum, porque ele não está intoxicando o agro. Na pior das hipóteses, ele intoxica a peste, a praga. Não, ele não intoxica o agro. Então, assim, essa palavra agrotóxico só existe no Brasil. A palavra correta é pesticida ou praguicida. É o que mata a peste ou mata a praga. Mas aí a gente tem os dois lados, né? Vai desde o defensivo agrícola, que eu acho um pouco chapa branca, agroquímico, que já começa a ficar mais técnico, até do outro lado, né? Veneno, esse tipo de citação. Mas o nome correto é pesticida. Aí eu lembro lá no livro que é, o exame que fizeram, como você tinha comentado sobre os pimentões, fizeram um exame e tal, e descobriram que todos praticamente tinham algum resíduo de agroquímico no pimentão. Só que aí você faz um comentário no livro que é devastador, que é o seguinte: você fala, olha, realmente tinha. A quantidade que tinha de resíduo não faz mal nenhum para ninguém, né? É, para aquilo fazer mal, você precisaria comer algumas toneladas de pimentão no mês para que aquilo fizesse o mal para você. Você antes vai morrer do pimentão, você vai morrer de várias outras coisas e não vai nem conseguir chegar a ter algum efeito do agroquímico no teu corpo, porque você vai morrer antes. Ou seja, eu estava fazendo uma live essa semana e uma pessoa deu uma dica dessa questão da dengue e tal. Falou: ó, se você não tem o repelente,
pega cravo com óleo de bebê, com um pouco de álcool, você mistura, faz um determinado produto, você vai passar na pele, aquilo repele o mosquito. Se você beber aquilo, vai fazer mal. Eu não tenho dúvida que não vai fazer bem se você beber o óleo com cravo com álcool, aquilo não vai fazer bem. Então, quando eu vi essa parte do teu livro falando sobre o resíduo pode existir. O problema é a quantidade que existe do resíduo. Faz algum mal ou não? Aí aquilo me abriu a mente, falei, cara, essa é a questão que as pessoas estão escondendo, que fala como se qualquer resíduo, assim, a milésima parte de uma grama que foi encontrada, parece que é plutônio, que só vai comer e morrer. E não é verdade. Aqui não vai fazer mal nenhum. E mais mal faria se não tivesse o agroquímico e as doenças que aquela planta pode ter, você ingerir. Que é o que acontece, que eu também fiquei surpreso ao saber que morre muita gente por causa de orgânico. Como é que está Exato. essa situação hoje? Não, essa questão do pimentão, ela é bem emblemática. Antes de entrar no pimentão, a gente tem que lembrar que os químicos, eles fazem parte da nossa vida desde sempre. A água é um elemento químico. A gente ingere sal todo dia. A gente ingere cafeína todo dia. Então, assim, não tem problema a gente ingerir químicos desde que em quantidades pequenas, quantidades seguras, comprovadamente seguras. Esse negócio do pimentão assim, é uma situação muito alarmante e entra na categoria do notícia ruim é o que vende. E o pessoal gosta de torturar os números, né, para dizer aquilo que eles querem validar. A questão do pimentão é a seguinte: a Anvisa ela faz um levantamento regular já há bastante tempo, tem até hoje, chama Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, onde ela vai nos mercados, né, do Brasil inteiro, coleta dezenas de milhares de amostras de alimentos e ela faz uma análise para identificar as substâncias químicas que tem ali, para ver se tem resíduo de algum tipo de agroquímico ali. É um programa correto, louvável, só que ele precisa ter uma divulgação mais séria, uma divulgação honesta e científica. O que aconteceu no ano de 2012, especificamente? Que foi o grande start que eu tive, que eu falei, essa conversa tá muito enviesada. Eles fizeram essa análise e aí surgiu a grande manchete que mais de 90% do pimentão vendido no Brasil estaria envenenado, contaminado por agrotóxicos, e que o brasileiro estava sendo envenenado diariamente. Isso foi uma coisa muito séria, assim, a ponto de o ministro da Saúde, na época, que era o ministro Temporão, falar no Jornal Nacional que era um absurdo, pedir para a população parar de comer pimentão. Isso causou um problema gigantesco. E o produtor de pimentão, o que ele fazia com a produção dele? Eles fizeram protesto, jogaram pimentão lá, porque ninguém mais queria comprar pimentão. O CEAGESP rejeitando o pimentão. Então, assim, é uma coisa muito irresponsável. Mas o que foi que aconteceu de fato? A gente tem uma legislação no Brasil que ela é muito burocrática. Para você conseguir registrar um produto, demora anos e anos. Quando eu falo anos e anos, é assim, é 6, 8 anos para você conseguir registrar um produto. E na época, não tinha nenhum produto registrado especificamente para o pimentão. Por quê? Porque como é difícil você registrar, as empresas elas optam por, já que é para comprar a briga, eles vão comprar a briga por um produto que vai ter um volume de venda muito grande. Então, eles vão tentar registrar um produto para soja, para cana, para milho, e não um produto para pimentão que é ultra segmentado. Então, mas o que acontecia? O pimentão, assim, falando de uma forma bem genérica aqui, o pimentão ele é primo do tomate. E existem vários produtos registrados para a cultura do tomate. E o produtor, sabendo disso, ele, evidentemente, usava o produto registrado para o tomate na cultura do pimentão. E foi justamente isso que aconteceu. Nas análises que eles fizeram,
eles não identificaram um nível de resíduo gigantesco muito acima do limite. Eles identificaram o uso de um produto não registrado para a cultura. E isso consta como uma irregularidade. Mas não é um problema de saúde pública, isso é um problema legal, um problema burocrático. Faltou um carimbo ali. Então, mas eles não tiveram o trabalho de fazer essa explicação. Então, o mesmo produto que não tinha problema nenhum no tomate era o grande vilão da intoxicação no Brasil quando utilizado no pimentão. Então, foi por isso que criou-se esse mito. Não era porque o pimentão estava todo contaminado. Só que eu resolvi ir a fundo, né? E entender esse nível de contaminação. Eu peguei lá um dos produtos que apareciam ali com maior destaque, que é um inseticida que chama clorpirifos. É um nome horrível, ninguém gostaria de tomar clorpirifos. Mas ele é um inseticida importante, ele é utilizado aí em vários produtos para evitar, né, o ataque de insetos. Ele é usado, inclusive, em produtos veterinários, né? O mesmo cara que critica, ele tem um cachorro, ele dá um antipulga, e em muitos casos o antipulga tem também esse princípio clorpirifos. E ele tem, no caso dos alimentos, uma ingestão diária aceitável, que é o IDA, de 0,01 miligrama por quilo de peso corporal. Ou seja, os cientistas fizeram um monte de análises ali e definiram que a ingestão de 0,01 miligrama por quilo é segura. Então, assim, no caso de uma pessoa de 85 quilos, que era eu na época, não sou mais eu hoje, eu fiz essa conta e a minha ingestão diária dessa substância era de 0,85 miligramas, a ingestão aceitável, né? Aí eu extrapolei. Aí eu fui ver qual que era o limite máximo de resíduos para o clorpirifos no pimentão, porque ele é aprovado também para o pimentão, essa substância, não necessariamente quando combinada com outros. E o limite máximo aprovado, isso também estudado com uma margem de segurança gigantesca, é de 0,04 miligramas por quilo. Fazendo a conta aqui, eu sei que é difícil fazer essa conta, resumindo aqui, você precisa ingerir um pouco mais de 21 quilos, que é o 0,85 dividido por 0,04 de pimentão contaminado por clorpirifos, no limite máximo, todos os dias, por toda a vida, para ter algum tipo de intoxicação crônica. Então, assim, 21 quilos, quem que come 21 quilos? Só lembrando, a média de consumo do pimentão no Brasil é de 4,6 gramas por dia. Então, vamos lá. Mas eu fui além. Vamos pensar aqui que eu resolvi, então, me suicidar com pimentão. Não, eu vou comer pimentão aqui até morrer. Você vai morrer mesmo, mas não vai ser de pimentão. Por quê? Porque eu peguei lá, também peguei a lista de componentes, né, presentes no pimentão, e o magnésio é um dos elementos que aparecem com maior relevância ali no pimentão. E ele tem uma proporção de 110 miligramas por quilo de pimentão. Então, se eu resolver comer 20 quilos de pimentão, é capaz de eu morrer no primeiro dia, porque eu vou estar ingerindo 220 miligramas de magnésio, ou 10 vezes mais do que a dose letal. Então, assim, você vai morrer se você comer 20 quilos de pimentão. Só que não é de agrotóxico, é de magnésio. E vamos lembrar que o magnésio, não existe essa percepção de que o magnésio seria um problema, que ele pode te envenenar. O magnésio é visto como algo benéfico. Ele é vendido nas farmácias, tem gente que faz complemento de magnésio, e você pode ver na farmácia, se você ler a bula do magnésio, vai estar escrito lá, não consumir mais do que 2 ou 3 cápsulas diariamente. Por quê? Porque o magnésio é um químico também, assim como o defensivo, o magnésio também é químico. Então, são contas que as pessoas não fazem. Vilanizam o agrotóxico, evitam
comer o pimentão, mas vão lá na farmácia e compram magnésio como suplemento. Então, Ô, assim... Nicolas, Oi. é assim, muito, muito oportuno isso que está falando sobre a dose que mata. Porque eu lembro de ter lido também no seu livro sobre um determinado índice que existe, onde ele classifica a quantidade que você precisa comer de determinada substância para morrer. Mas isso vai desde a água, açúcar, sal de cozinha, todas as substâncias que você pode imaginar. E eu fiquei surpreso que eu não sabia que eu tinha em casa elementos muito mais perigosos que o pior agrodefensivo que você possa imaginar, o agroquímico aí que você possa imaginar, que é, por exemplo, sal de cozinha. Você tem de cabeça, assim, alguns números dessa tabela? Esse índice é meio mórbido, né? Do sal, eu não vou ter de cabeça agora esses índices, mas Mais ou menos. a gente consome tudo todo dia. Já tem um ditado que tem mais de 500 anos aí, que é dito pelo filósofo Paracelso. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, assim, tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim, dependendo de quanto que você consome. É igual o cara vilanizar o McDonald's, mas ele comer uma vez por ano o McDonald's, não tem problema. Mas se o cara comer 3 refeições por dia sempre no McDonald's, ele vai ter problema. Então, o grande desafio aqui é a dose. E aí a gente vai mais além. A substância básica da vida aqui é a água, que é elemento químico. A água a gente precisa ingerir aí 2, 3 litros todos os dias. Só que se você ingerir 10 litros de uma vez só, você vai ter problema também, você vai morrer de água. Esse é um grande problema. E isso serve para tudo. O químico, tudo depende da combinação que você faz. O sal é um grande vilão aí, ele está aí no dia a dia das pessoas. O cloro também. O cloro serve tanto para purificar a tua água, quanto para fazer a arma química. Então, assim, você precisa ver qual que é a combinação. Não é todo químico que é ruim. Todo químico, ele tem a sua função. Então, assim, esses produtos aí, os defensivos, eles são longamente testados, eles são testados por mais de 10 anos para comprovar a eficácia. São muitos testes, é muito difícil você registrar um produto. No Brasil, ele tem que passar por 3 agentes, ele tem que passar pelo Ministério da Agricultura para que seja comprovado, né, a sua eficiência agronômica, ele tem que passar pela Anvisa para testar que ele é seguro para os humanos, e também pelo IBAMA, para comprovar que ele é ambientalmente seguro e seguro para os animais. Então, ele tem essa checagem tripla, né? Então, é um produto muito seguro. E a gente, assim, a gente tem que dar um passo atrás. Todo mundo fala, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente sabe já o que está acontecendo no presente. Por quê? Porque os nossos avós, eles utilizavam produtos muito mais químicos. Tem uma substância aí que ficou super famosa, que é o DDT. Esse produto ele foi banido nos anos 80. Ele até hoje ele é muito falado, mas ele é proibido desde os anos 80. Mas o DDT, ele foi um produto fantástico, muito útil. Por quê? Porque existia uma epidemia de malária. Assim, milhões de pessoas morriam de malária. E o DDT foi o grande responsável pelo controle dessa doença, porque ele era um inseticida potente. Hoje a gente sabe que ele é muito, muito forte, muito tóxico mesmo, mas ele resolveu um problema ali, ele evitou milhões de mortes. Tanto que hoje a gente fala, vou fazer uma dedetização em casa. Dedetização. É porque as pessoas passavam DDT em casa. E isso ajudava a evitar a proliferação de pragas. Eu conheço gente de mais idade, assim, na casa dos 65 anos, que já me contou, mais de uma pessoa. Antigamente, quando uma criança tinha um piolho, qual que era o tratamento? E a mãe lá lambuzava a cabeça toda de uma pasta ali à base de DDT, passava uma toalha e deixava ali o negócio fritando. Eu lembro Isso disso. é verdade. E as pessoas Usava estão aí, estão normais, não cânfora, desenvolveram nenhum neucídio. tipo de problema. Exato, então, isso para falar assim, como que era antigamente. E as pessoas estão aí vivendo cada vez mais, cada vez melhor. E
Os produtos hoje, para entrar no mercado um novo agroquímico, ele tem que ser comprovadamente menos tóxico do que a versão anterior. Então, hoje, o nível de toxicidade desses produtos, ele é infinitamente menor do que os produtos Decrescente, né? antigamente. E a seletividade dele também. Porque você pegava um produto desse DDT, você pulverizava ali, matava tudo, não sobrava um ser vivo ali, um inseto. Hoje não, você tem produtos específicos para determinados problemas e que não vão causar problemas em outros. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Quando a gente está falando aí do desenvolvimento de produto, de produtos do passado, porque a imagem que fica ainda é aquele veneno, que é o DDT. Mas o DDT, ele tá fora do mercado há 40 anos quase. E a gente não tem mais por que falar de DDT. Verdade. Eu lembro nessa tabela mórbida aí que você precisava algo em torno de 300 gramas de sal, até acho que um pouquinho menos para você morrer, se você comesse de uma vez. E o agroquímico mais utilizado no Brasil na época, você precisaria comer 2,7 quilos. Eu tô com os números assim aproximados na cabeça. E eu tomei um choque com essa informação que eu falei: "Espera aí, quando eu faço um churrasco e vou comer lá a carne, eu como a carne com altos resíduos de sal, tem muito resíduo de sal. E 300 gramas disso me mata. Mas o químico mais utilizado, eu precisaria de quase 3 quilos. Quer dizer, ele é 10 vezes mais seguro que o sal. Aí comecei a entender que realmente esse discurso que o pessoal faz, muito às vezes não só contra o agro, mas pró-orgânico. Fala assim: "Olha, isso é tudo muito ruim, compre orgânico, é mais caro", né. E eu lembro também que nessa tua pesquisa você encontrou algumas coisas interessantes sobre o orgânico, algumas mentiras, que as pessoas às vezes comem orgânico achando que é um orgânico, não é. Ela tá lá com os seus traços de Muita agroquímico. mentira. Conta um pouco pra gente aí dessa parte do orgânico. Te falando primeiro do sal. Você come no churrasco, a gente vai comer um monte de sal, a gente coloca sal grosso e tal, mas nem tudo a gente come. A carne absorve muito pouco. A maioria, quando você bate a carne ali, 80% do sal cai ali, o resto é diluído. Vamos dizer que num churrasco você vai comer aí 10 gramas de sal, que coma 30 gramas de sal. Você não vai comer 30 gramas, mas você comer 30, você ainda está em 10% do que você pode comer. Em relação aos defensivos, também. A conta você pode tomar aí, eu não lembro ao certo, 2 quilos, 1,5 kg, mas é o seguinte, não é para você tomar o defensivo. Por quê? Porque o defensivo é feito para planta. Então, assim, o nível de toxicidade garante que você não vai morrer. Tanto que a gente tem também dados aí do Ministério da Saúde que mostram que menos de 10% das pessoas que tentam se suicidar usando agrotóxico, porque isso é uma prática relativamente comum, assim, no interior, né, nas fazendas. Porque o cara não tem um prédio para pular lá de cima, e o que ele tem ali é um Verdade. veneno. Aí o cara ingere, mas menos de 10% das pessoas conseguem. Então, assim, não é um método eficiente. Indo para o orgânico, é assim, você tem que ter um problema para vender uma solução. Se não tivesse nenhum problema na nossa alimentação, como não tem, o orgânico não se justifica. Então, assim, eles vivem na base desse marketing do medo. São eles que criam esses grandes mitos. Para quê? Para vender a solução. A maior comprovação que a gente tem que não existe problema nenhum com os convencionais, né, como a gente chama, é que 99% da comida no mundo é convencional. O orgânico é um mercado de ultra nicho no mundo inteiro. No Brasil, é menos de 0,5% do mercado. Mesmo nos Estados Unidos, que é o maior mercado orgânico do mundo, né, onde existem coisas maravilhosas, supermercados especializados, é cerca de 5% a participação dos orgânicos. E mesmo lá na Dinamarca, né, que surgiam os fake news aí, que seria o primeiro país 100% orgânico do mundo e tal, não chega a 15% lá. Por quê? Porque a população não é boba, ela não topa pagar muito mais caro por um produto que é exatamente igual. E comprovo para você que é altamente igual, e eles sabem que é altamente igual. Por quê? Porque se fosse melhor mesmo, vinha escrito na embalagem. Alguém já viu
um pacote, um maço de folhas aí, um saco de tomate, falar, esse produto é melhor? Existem alguns mitos que eles propagam, mas eles não comprovam. Primeiro, o orgânico é mais gostoso. Grande mentira, ninguém comprova. Eu já desafiei um monte desses influenciadores aí para fazer um teste cego, nenhum deles topa. Por quê? Porque não dá para ver. Existem testes aí do Instituto de Tecnologia do agronegócio que fica em Campinas, né? Que mostra que nem os produtos, nem as máquinas, né? Os sensores das máquinas não conseguem identificar diferenças entre esses produtos. O que tem, sim, é um alface que foi produzido a 500 quilômetros da tua casa, existe o alface que foi produzido aqui a 10 quilômetros da tua casa, tem o alface hidropônico, tem o alface que você cultiva na tua horta, tudo isso vai dar uma diferença de textura e tal, mas isso é relacionado ao ambiente, ao produto estar mais fresco ou menos fresco. Então, de gostoso, mito, mentira. Questão de nutrientes. Ah, não, porque os orgânicos eles têm um nível de nutrientes muito maior. Mentira também. Todos os exames mostram que não tem diferença nenhuma entre eles em termos de nutrientes. E outra, e mais séria e a mais utilizada, é a questão da sustentabilidade. Não, porque os orgânicos são mais sustentáveis. Não são. Não são. Primeiro, sustentabilidade econômica. Não é. Porque assim, você tem uma perda na produção orgânica que passa dos 40% quando você não usa nada. Então, assim, você está jogando fora metade da tua produção só por causa de uma ideologia. Então, assim, você oferta menos alimentos, o produtor vai ter um prejuízo significativo nessa. Em termos de sustentabilidade também, as pessoas defendem a Amazônia, querem a floresta em pé e tal. Então você tem que ser contra o orgânico, porque se você não pode usar, o negócio produz menos, você vai ter que expandir tua área. Porque a gente não vai parar de produzir, as pessoas vão seguir comendo. Só que você vai precisar de mais espaço para produzir a mesma coisa. Então, você tem que escolher. Ou você é amigo da Amazônia, ou você é amigo do orgânico. Não dá para você ser amigo dos dois. Então, esse é mais um mito. Então, é o que eu sempre falo. Esse segmento de orgânico, ele é muito enviesado e ele tende muito aos interesses de cada um. Você vê aí os grandes porta-vozes e tal, o Marcos Palmeira, né, tá na novela agora, o cara, ele é um militante aí dos orgânicos contra o Ele é um agrotóxico. produtor, né? Por quê? Porque ele é produtor. Ele é produtor de orgânico. E mais do que isso, ele ainda tem uma lojinha no Leblon, ele tem uma boutique ali que vende os orgânicos por preços caríssimos. Eu vou ter uma referência da época do livro aqui que eu tive a curiosidade de ver. Porque esse pessoal fala, não, é muito democrático, todo mundo pode. Eu lembro que na época eu liguei lá na loja, me passando por um consumidor, quanto que tá aí o quilo da maçã? Eu lembro que os caras falaram, não, tá R$ 15, nossa, e tá muito boa, que chegou aqui agora. Aí eu entrei lá no site de um supermercado qualquer, tipo Pão de Açúcar, eu não lembro exatamente qual que era. Tava lá, no mesmo dia, custava R$ 4 o quilo da maçã convencional. Então o cara cobra 3 vezes mais pelo produto. Por isso que ele é tão engajado. Aí você vê outros, que nem a Bela Gil lá, que gosta de um churrasco de melancia, a mesma coisa. Ela tem lá, vive falando, não, porque temos que democratizar a alimentação saudável e tal. Você entra no site dela, eu não sei, porque eu nunca mais entrei. Mas na época eu tenho print disso, eu uso nas minhas apresentações. Ela vendia lá um melado orgânico pelo quádruplo do preço de um que já era natureba que vendia no supermercado. Então, assim, esse pessoal tem interesse econômico, comercial nesse discurso. Eles não querem o futuro do planeta, eles não querem nada, eles querem ganhar dinheiro. Aquela outra chefe lá, a Paola, também é a mesma coisa. Ela tem o restaurante dela, ela vende a salada orgânica, cobra quanto ela quer, por isso ela fica aí falando que o alimento convencional está intoxicado. É isso. Eles têm que criar um problema para vender a solução. Senão, essa conta do orgânico não fecha. Ô, Nicolas, aproveitando essa última frase que você falou, né, que eles acusam o convencional de ser perigoso e estar intoxicado, é possível alguém morrer consumindo orgânico? É possível. É possível você morrer consumindo água.
Com tudo você pode morrer. Agora, teve um surto há um tempo atrás de E. coli, né? Que foi encontrado em lotes de broto de feijão, né? Na Alemanha, se não me engano, causou várias mortes. Não lembro se 12, 15 mortes lá na Alemanha. Por quê? Porque tinha E. coli lá no presente aí no broto de feijão. E por que o E. coli estava lá? Porque ele não teve um tratamento adequado. Se fosse um broto de feijão devidamente tratado, ele não teria E. coli, ninguém teria morrido. Então, assim, esse é um exemplo. É uma coisa rara. Não dá para falar assim, comer o orgânico vai morrer. Só que você tem que lembrar que os orgânicos, a praga, ela é democrática. Ela ataca o orgânico e ataca o convencional. Quando ela vai no convencional, ela encontra o químico lá e morre. No orgânico, eles precisam também encontrar substâncias ali. Só que eles fazem coisas caseiras. Várias misturas ali com elementos químicos também que podem ser tóxicos para as pessoas. O óleo de nim, por exemplo, vai beber óleo de nim para você ver. É tóxico. Se mata o inseto, ele é tóxico também para o humano. Lógico que é a mesma coisa. Não é porque você vai tomar 2 gotas de óleo de nim que você vai morrer, mas ele é tão tóxico quanto. Porque senão não mataria o inseto. E vários elementos químicos pesados são utilizados na agricultura orgânica. Qual que é a diferença? Que na indústria esses produtos são sintetizados, as pessoas fazem as combinações corretas e tal, e no método orgânico é tudo rudimentar. Ele pega, junta ali um monte de coisa, não tem uma receita muito própria, e junta ali e manda bala. São coisas que estão na natureza. Então, isso pode. Mas tem muita coisa que eles usam na agricultura orgânica que também é química. Também é química, evidentemente, né? Mas que também pode ser tóxico. Então, essa coisa que é livre de tóxicos, mentira também. Então, Nicolas, tudo isso que a gente está conversando aqui, que você está falando, isso é ciência. Isso é uma coisa extremamente técnica. Teve alguma reação, algum apoio, alguma crítica vindo da academia para o seu livro? Então, o meu livro é o seguinte: ninguém passa indiferente. Ou você ama ou você odeia. Geralmente, quem odeia é a pessoa que ou é militante ou não leu e não gostou. Quem lê o livro, por mais que não concorde, ele passa a entender que existe um fundamento ali, que nem toda a informação que está chegando para ele é verdadeira. Em relação às reações, a grande maioria foi positiva. E, assim, são coisas que não são, não é nenhuma novidade para essas pessoas, elas sabem já tudo que eu estou falando. O grande mérito foi ter conseguido organizar todas essas informações e colocado tudo isso de uma forma simples, didática e de fácil compreensão, né, para as pessoas. Porque, assim, eu não inventei a roda. Todas essas, grande parte, né, dessas informações estavam em livros técnicos, mas são livros que estão na biblioteca da Exalc, que estão na biblioteca lá da Embrapa, que estão nos institutos de pesquisa, que estão em vários lugares. Assim, isso não é um livro que chega na mão das pessoas. Então, o primeiro mérito foi esse. Eu tive muito cuidado de entregar esse livro antes para pessoas qualificadas lerem, né, para ver se eu não estava falando nenhuma besteira, porque assim, eu simplifiquei o discurso. E muitas vezes para um técnico isso é difícil. As pessoas, um professor, por exemplo, gabaritado, ele não vai conseguir escrever, assim, ele não vai se dar o direito de simplificar o discurso como eu fiz. Só que ao fazer o discurso completo e mais sofisticado e mais aprofundado, ele afasta a grande maioria das pessoas. Então, eu sou, como jornalista, eu sou um cara que estou ali para simplificar o entendimento. Se a pessoa quiser ir mais a fundo, a gente pode indicar lá a fonte primária, ele vai lá no original e aí ele consegue. Então, a grande maioria foi positiva, mas a gente tem professores acadêmicos militantes. Temos muitos, em várias instituições. E esses aí, enfim, eles criticam, mas não debatem. Quando a gente vai para quando a gente organizava, né, na época, algum tipo de debate sobre o assunto, eles não iam.
Então, é isso. Mas a balança aí está pendendo mais para o pessoal que aprovou. E uma coisa assim também que a gente pode ver do lado das pessoas, né, do lado real, é você pegar as avaliações da Amazon, né, que é a coisa mais democrática que tem ali. Então as pessoas ou dão 5 estrelas ou dão 1 estrela. Também não tem muito meio termo. E você vê que as pessoas que dão 5 ou 4 estrelas, enfim, elas leem e falam, nossa, eu aprendi alguma coisa que eu não tinha acesso até então. Nossa, tal conta me fez mostrar que eu fui enganado a vida inteira. E, por outro lado, os que dão nota 1, você vê lá, primeiro que não comprou o livro, que não é uma compra verificada, e fala, ah, é um absurdo, ah, esse cara é um lobista, ah, então bebe 5 litros de glifosato aí para você ver. Então, assim, você vê no nível das pessoas. Então, isso serve para tudo, né? O Brasil está polarizado, Verdade. e esse tema é um dos que foram polarizados. A pessoa deixa a ciência em segundo plano e quer acreditar em algo ali utópico, né? Porque essa discussão nem era para ser uma discussão. Esse produto está aí, está sendo utilizado há mais de 60 anos, é comprovadamente benéfico, tanto para o agricultor quanto para o consumidor, porque senão, se a gente tivesse uma oferta limitada de comida, o preço ia ser muito mais caro. As pessoas iam estar sofrendo. Se as pessoas estão reclamando dos preços dos alimentos hoje, imagina como seria se o agro não fosse tão desenvolvido e a gente não tivesse essas tecnologias. Eu estava lendo essa semana um, um estudo feito pelo CPEA, né, que é um departamento de economia, né, da USP, e eles estavam mostrando que o gasto do brasileiro com alimentação hoje é 40% do que era nos anos 70. Entendeu? Então, se você gastava 100 dinheiros lá nos anos 70, hoje você gasta 40 dinheiros para comer igual. E isso graças às novas tecnologias. E aqui não é só agrotóxico, não. Aqui a gente tem que falar fertilizante, Isso. semente melhorada, né? Transgenia, mecanização, tudo isso é o famoso pacote tecnológico. Isso a gente se desenvolveu até aqui, isso vai seguir se desenvolvendo e não tem como ir contra. Se as pessoas falam, vamos banir as tecnologias, voltar a técnicas rudimentares, esses caras estão delirando, isso não vai acontecer nunca. É verdade. Esse é interessante que o professor militante, jornalista militante, ele nasceu, foi criado, se desenvolveu todo comendo o legume, a verdura, a fruta tradicional, e agora, depois de velho, é que ele descobriu que aquilo faz um mal terrível, mas ele é a prova viva de que não. Então, essas pessoas têm o costume de dizer assim, mas na época dos nossos avós era tudo orgânico e tal. Muito bem, só que a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Hoje, a população está caminhando aí para os 10 bilhões. A gente tem 5 vezes mais gente. E antes, a gente não tinha restrições ambientais, a gente, assim, tinha que produzir. Hoje, não. Hoje, a área que tem é a área que tem. Então, como que a gente consegue aumentar isso? A produção, a oferta de alimentos? Ou através de tecnologia, né, ganho de produtividade, ou convertendo aí áreas de pastagem em áreas de agricultura, melhorando as áreas. Isso tudo também precisa de tecnologia, não tem jeito. Como é que foi a receptividade do pessoal do próprio agro? A gente não comentou. Como é que foi? Não, no agro, o pessoal comemorou, né? Porque eles são alvos de ataque o tempo todo. Eram, né? Eu acho que esse discurso vem sendo um pouco desconstruído. Por quê? Porque o pessoal sabia que era uma ferramenta importante, eles sabiam que tinham que usar e sabiam que não iam parar de usar. Só que, em meio a tantos ataques, isso começou a gerar um problema do varejo querendo se certificar da qualidade dos produtos, o que está certo, você precisa mesmo. Mas também do varejo fala, não, mas o teu é convencional, eu vou pagar menos, eu prefiro do cara ali que é orgânico. Então, assim, dentro do agronegócio foi muito bom. Evidentemente, as indústrias gostaram também, né? Porque, assim, eles não esperavam que viesse um material desse sem eles precisarem ter pago nada por isso. Defendendo, eles não venderam mais ou menos produto por causa do meu livro, mas houve uma melhora na reputação desses produtos, dessas empresas. Por quê? Porque foi mostrado a importância, como que é feito,
todo o cuidado envolvido aí no desenvolvimento de um produto desse. Então, assim, para o agronegócio foi muito bom. Depois que eu lancei o livro, eu fiz muitas palestras sobre o livro, fiz mais de 50 palestras no Brasil todo aí, falando sobre isso, e para públicos diferentes. Tanto o público, que era o meu público-alvo no começo, que era o público urbano, estudante, gente da cidade, gente que não tem vínculo nenhum com o agronegócio. Esse era um público que era o meu público inicial, que eu queria conscientizar sobre essas informações, mas também eu entendi um outro público, que era público do agro mesmo, né? Produtores, associações, que sofriam com esses ataques o tempo todo, por parte dos colegas, às vezes da própria família, e eles não sabiam se defender, e até por parte das empresas, que sabem muito mais do tema do que eu, mas não têm os dados, as informações, eles não têm, enfim, todo esses números, essas comparações feitas. Então eles falam, não, tecnicamente é assim, assim, assim. Não, é muito mais fácil falar, não, ó, o negócio do pimentão, tem isso, você precisa comer 21 quilos. Mas se você comer 5, você vai morrer do magnésio, só para você ver como qual que é a margem de segurança que a gente tem aqui. Então, assim, traduzir um pouco essas informações. Então, basicamente, eu fiz palestra para esses 3 públicos. Interessante. Eu recomendei o teu livro para o pessoal do Brasil Paralelo fazer um documentário, né? Porque eu acho que essa informação que tem é tão relevante, é tão importante, que ela tem que espalhar, ela tem que seguir adiante, porque é a verdade, é só isso. É a verdade que foi construída através de ciência, de décadas e décadas e décadas de trabalho, para que você pudesse chegar nesse nível atual do Brasil estar alimentando mais de 1 bilhão de pessoas aí exportando o seu produto, né, do ramo do agro para mais de 1 bilhão de pessoas. Teve alguma reação da imprensa, desse pessoal que é influencer, youtuber? Chegou alguma coisa para você? Não, a reação da imprensa mostra muito, né, do que é a imprensa hoje. Eu, nesses tempos aí, eu dei entrevista para praticamente todos os grandes meios de comunicação, com exceção de um grande grupo. Eu não vou nem citar o nome, mas todo mundo sabe. Os caras simplesmente ignoraram. Então, assim, todas as outras emissoras de TV, seja para fazer entrevista, seja para, enfim, fazer um contraponto em alguma matéria, seja para explicar alguma coisa, e que fique claro, eu não sou o maior expert do assunto. Eu sempre indicava também agrônomos, gente do meio, gente muito mais qualificada do que eu para falar. Só que em muitos casos eles me chamavam, por quê? Porque eu era um jornalista, alguém teoricamente que não estava em nenhum dos lados, e que conseguia explicar de uma forma mais simples, né, todo esse tema. Então eu era chamado, fazia não só entrevista, mas participação em reportagens, dando depoimentos, enfim, ouvindo. Só que teve um grupo de mídia aí que ignorou solenemente. Eu não sei por quê. Talvez porque ela tenha nos seus quadros alguns dos principais detratores aí Os e comerciantes. tenha algum interesse econômico aí também contra o agro. Uma outra coisa que eu lembro lá do seu livro é, tratando dessa questão do, do agrodefensivo, sobre como isso chegou, como é a aprovação, todo o circuito de aprovação de um novo agrodefensivo, e que existem países aqui do nosso entorno que vendem o agroquímico para os produtores e o negócio vira uma espécie de contrabando. Você tem contrabando de agroquímico, não porque, isso ficou bem claro quando eu li na época, não porque o cara esteja atrás do contrabando, é porque parece que, como demora muito tempo para ser aprovado no Brasil, você tem produtos muito mais modernos, mais eficientes, mais específicos, com uma maior rentabilidade, um resultado melhor ali no uso, mais barato, e o produtor brasileiro ainda preso no tempo da burocracia, que aquele produto está aprovado no mundo inteiro, ainda não aprovou no Brasil, e tem um contrabando disso. Isso ainda acontece?
Acontece. Opa, esse é um problema sério. E é um problema sério por alguns motivos, né? Alguns você já explicou aí. Mas o maior deles é que é um baita negócio fazer isso e as próprias quadrilhas já perceberam isso. Por quê? Porque não é droga e tal, se você for pego fazendo esse tipo de contrabando, é uma contravenção, você não fica preso por tráfico internacional de drogas e tal, e é quase tão rentável quanto droga, porque o agroquímico, não sei se as pessoas sabem, mas é caro, né? E até por isso as pessoas não usam simplesmente porque querem ou porque são maldosas, querem envenenar as pessoas. Não, elas usam porque precisam. Porque elas pudessem não usar, elas com certeza não usariam, porque o agroquímico é caro. E aí, os motivos, você já deu. A gente já tem aqui, o Brasil, ele tem essa burocracia já conhecida aí, para você aprovar um produto demora 8 anos e tal. Poderia ser muito mais rápido. Enquanto o Brasil está nessa fila de 8 anos, os concorrentes já estão usando. Os Estados Unidos já usa, a Austrália usa, na Europa usa, na Argentina usa, no Paraguai usa. E aí o produtor sabe disso. Então, ele acaba recorrendo a esse mercado ilegal. Então, e o segundo ponto, como você disse, é muito mais barato. Por quê? Porque existe todo esse custo Brasil, né? E aí, quando você compra ali no Paraguai, acaba sendo muito mais barato. Mas eu acho que o produtor ele foca muito menos nessa questão, nesse caso, né? Muito menos na questão do preço e muito mais por ter acesso a tecnologias que não estão disponíveis no Brasil. Mas isso não é uma. Assim, esse é um problema, né? O pessoal estima aí mais de 10% do mercado de produtos ilegais, mas aí também tem produtos falsificados e tal. Então, assim, não é recomendável, né, para o produtor que ele compre esse tipo de produto, por mais tentador que possa parecer. E importante lembrar também que a punição para quem é pego, isso nunca acontece, né? Porque é praticamente impossível que as autoridades consigam fiscalizar todas as produções. Mas se for identificado o uso aí de produtos ilegais, contrabandeados e tal, o produtor ele pode perder a safra dele inteira. O pessoal pode ir lá e destruir toda a lavoura. Então, mas isso, infelizmente, acontece. Como acontece em vários setores, como acontece com tudo, né? Do mesmo jeito que tem camisa de time de futebol falsificada, tem agroquímico falsificado. Do mesmo jeito que as pessoas trazem um computador dos Estados Unidos que é original, mas entra aqui sem pagar imposto, também, mesma coisa. Saiu um iPhone 29 lá nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil, não tem nem previsão, o cara vai ficar tentado a ir lá nos Estados Unidos, comprar e trazer para ele aqui. Então, assim, isso é das pessoas. Como que a gente resolve isso? Reduzindo a burocracia, reduzindo o custo Brasil, porque daí você coloca o produtor, né? O mercado legal em pé de igualdade com o mercado ilegal, e aí o produtor não tem dúvida. Ele fala, não, o preço é quase o mesmo, aqui eu tenho garantia, aqui eu tenho assistência técnica, eu vou nesse. Mas uma vez que ele não tem tudo isso, aí ele acaba sendo tentado aí a recorrer ao mercado ilegal. Mas isso é um problema gigante, e quando eu falo um problema gigante, é um problema, assim, de bilhões de reais. Eu lembro, no governo anterior, teve um pacotão de agroquímico que foi liberado, né? Alguma foi liberado de repente. E a notícia do jornal era tipo: olha que absurdo! Liberaram. E assim, eram agrodefensivos Querem muito mais colocar veneno no modernos. seu prato. Era isso que acontecia. É. Esse era o Liberaram slogan. novos venenos para você, não sei o quê. Então, foi um negócio horrível, porque quando eu vi a notícia, eu falei: "Meu Deus, finalmente! São Ah, coisas que estão lá há anos para serem liberadas, modernos, né, muito mais eficientes, que você pega uma praga específica, tal, e esqueceram isso tudo e falaram: "Olha que absurdo, liberaram um novo grupo enorme aqui de agroquímico. Olha que governo malvado, eles estão fazendo isso para matar as pessoas", tal. Um ah. discurso patético, né. Para você ver Agora como é essa o questão da narrativa, né? Porque, assim, narrativa pura. não é porque você tem mais opções que você vai usar mais. Você vai na farmácia, vamos voltar no exemplo da dor de cabeça. Você tem, você prefere ter 2 opções para combater a dor de cabeça ou você prefere ter 12 opções ali para combater a tua dor de cabeça? Para você escolher qual que você quer?
de acordo com o custo-benefício, se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se você já testou um, não funcionou, você quer testar o outro. Você está dando liberdade de escolha para as pessoas. Não significa que, não, tem 12 opções aqui na farmácia, eu vou levar um de cada e vou tomar um. Não, ninguém vai fazer isso. Você vai ter só mais Verdade, escolha. E esse negócio verdade. dos defensivos era exatamente isso. Ou moléculas que já existiam, já estavam em uso fora e que estavam aqui travados, sem conseguir andar, eles deram andamento. Mas quando eles falam, não, o governo liberou numa tacada só 300 produtos, geralmente é o mesmo produto, enfim, com combinações diferentes. Não são 300 novos produtos, nem existe 300 novos produtos, 300 novas moléculas para a gente colocar no mercado. Mas é tudo como você apresenta, tudo essa narrativa. Aí ficava lá no Congresso, plaquinha, querem colocar mais veneno na sua comida. Para quem não entende nada, parece que é. Só que assim, você aprovar novos produtos é muito bom, porque as pessoas reclamam do produto antigo. Produto que já não está mais em uso nos Estados Unidos, na Europa. Por que ele não está mais em uso nos Estados Unidos e na Europa? Porque eles já botaram um novo no mercado. E aqui no Brasil, enquanto não tem o novo, o cara quer tirar o antigo? Não, você tem que botar o novo, você tira o antigo. O novo é menos tóxico, ele é mais eficiente, mais seletivo. Então, é bom que a gente tenha. O mundo ideal era assim, o Brasil liberou todos os que estão na fila. Óbvio que depois de você fazer os testes, né? Garantir que é um produto seguro. Eu não estou aqui generalizando e nem falando que tem que ser oba-oba. Mas a quantidade aprovada não significa que vai aumentar o uso. Talvez até diminua o uso, porque esses novos, eles são mais eficazes, você precisa usar menos. Então, como sempre, né? O pessoal gosta de deturpar e fugir da Verdade. ciência. Você vê, antigamente, quando o meu cachorro estava com pulga, você dava aquele banho nele com química, né? E torcer para ele ficar vivo no final do processo. E tinha que encharcar. Hoje você bota uma colheira Ou você dá um específica, comprimido, dá um comprimido. acabou. Isso é o avanço tecnológico. Fazendo Exato. equivalência com o campo, né? Você tem essas evoluções. Só que aqui demora tanto para aprovar que quando o ciclo de aprovação aqui é maior do que o ciclo de desenvolvimento em outros países. Exato, Aí quando vem o aprova aqui, argumento. já tem um mais novo ainda lá, e isso tira a competitividade do Brasil. E assim, tudo isso está interligado. Porque assim, ninguém fica fazendo esses protestos querendo atrasar o agronegócio brasileiro à toa só por ideologia. Eu já falei dos caras dos orgânicos, mas tem gente que atende interesses internacionais, isso é fato, interesses econômicos. O Brasil, ele é muito eficiente. O Brasil, ele tem uma capacidade de produção muito maior do que os competidores. Então, os competidores, eles precisam arrumar alguma forma de travar esse crescimento. Então, um dia é porque a comida está intoxicada, outro dia é porque a carne do Brasil é criada na Amazônia, outro dia é porque o produtor de soja ele está fazendo alguma coisa errada. Então, todo dia eles arrumam algum problema que não é um problema. Eles criam esse problema só para criar algum tipo de barreira econômica. Isso é o que mais acontece. E nesse caso dos defensivos, não é diferente. O pessoal fica com essa, que eu não quero, eu só quero orgânico. Então, assim, no mundo inteiro, por que os caras não produzem orgânico? Porque não dá, entendeu? Não dá, né? Agora, isso está exatamente ligado a essa coisa da França ser opositora do livre comércio com o Brasil, né? Porque eles inventam um monte de motivos. O Macron teve aqui, ficou lá na floresta, lá Se passeando com o rolar um Lula. livre comércio, acaba o agronegócio Acabou. na França. Porque esses caras eles são altamente subsidiados. A França, assim, o que eles têm que fazer? É produzir coisa de alto valor agregado, que é o que eles fazem. Queijo, vinho. Por quê? Porque se eles forem pegar a uva para vender no mercado, esses caras estão perdidos. Porque a uva produzida aqui no Brasil, estou dando um exemplo, da uva eu não sei, mas muito provavelmente é mais barato o cara produzir uma uva lá em Petrolina e Sim, produzir um monte e mandar de avião ainda, porque o negócio é perecível, vai chegar na França mais barato do que a uva lá da França. Os produtores franceses, os europeus em geral, mas os franceses especificamente, eles são muito pouco eficientes e eles vivem de subsídio. Se cortar o subsídio ali, acaba o agronegócio deles.
Então, por isso que eles morrem de medo dessas barreiras. Isso não é de hoje. Isso aí, É assim, verdade. começa lá atrás, a carne bovina brasileira, aí tem o lobby dos produtores irlandeses que ficam falando, aí vem o Greenpeace, né, coincidentemente, fazer um monte de relatório, falar mal das empresas, falar que a criação é isso, é aquilo, tá tudo interligado. Existem Tá. interesses gigantescos aí por trás. Ninguém fica fazendo tudo isso de graça, não. Eu acompanho aquele canal, o Rural Business, né? De vez em quando sai uns vídeos de análise, eles falando sobre, ó, tá chegando a época da China fazer a compra de carne do Brasil. Fiquem atentos às matérias que vão sair na imprensa não especializada. Vai surgir alguma doença de vaca louca, alguma coisa, para Para baixar o derrubar o preço da preço. carne. Exato. Aí, na outra semana, eles fazem um outro vídeo falando assim: não falamos? Olha a matéria que saiu na BBC, dizendo que um Mas isso é lote de muito carne óbvio brasileira foi para quem travado. acompanha, para quem acompanha o mercado, isso é muito óbvio. Isso acontece desde sempre. Só não vê quem não quer. O problema é que tem gente que ganha dinheiro para criar todo esse cenário, e quem ganha mesmo dinheiro no fim das contas são os compradores internacionais. Então, assim, Exato, os próprios brasileiros ficam jogando contra o país, entendeu? exatamente. Uma coisa que aconteceu essa semana aconteceu a semana no Senado o discurso lá do José Dirceu falando várias coisas de política e tal, mas teve um ponto que ele falou que tem relação com o que a gente está conversando aqui. Numa determinada frase, ele falou que espera que nos próximos 10 anos não existam mais agroquímicos na nossa lavoura, na nosso agro. Eu escutei aquilo e falei: "O que será que esse cara está falando?". Você faz alguma ideia do que ele está falando? Eu não faço nenhuma ideia do que ele está falando, eu não, nem ouvi isso, graças a Deus, mas se ele está esperando isso, é melhor ele esperar sentado, porque isso não vai acontecer. É verdade. Agora para a gente ir aqui caminhando já para o fim, eh, de uma maneira geral, eh, que dica você daria para por exemplo, hoje quem está assistindo a nossa entrevista aqui, as donas de casa, mãe, pai, todo mundo que cria suas crianças. Hoje o brasileiro está muito mais preocupado com a alimentação, existe uma onda muito positiva aí dessa coisa de você cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, muito positivo. Essa aí é uma coisa que tá espalhando, eu acho que com a ajuda de YouTube, ajuda de internet, redes sociais. E muitas dessas pessoas têm esse desconhecimento sobre o que é realmente uma alimentação saudável e tendem a gostar do orgânico. Não compraria mais se não fosse tão caro, compraria mais se não fosse tão caro, tal. Tem esse tipo de sentimento. A partir de tudo que você estudou, todas as conclusões e mais além, porque o livro já tem 7 anos, ou seja, é um conhecimento consolidado, é uma obra que não foi refutada, tá? Ela está aí disponível. Que dica que você daria para aquela mãe que hoje está preparando o alimento para o filho e fica preocupado com o que ela escuta na TV, naquele grande grupo de comunicação, do ator que falou isso, falou aquilo? Qual a sua mensagem final para as famílias brasileiras que estão preocupadas aí com a alimentação das suas crianças? A dica é, assim, não se preocupe em relação aos alimentos, porque o mesmo programa de análise de resíduos que eu citei lá atrás, que foi totalmente deturpada no passado, o relatório mais recente mostra que menos de 3% dos produtos avaliados hoje em dia tem algum tipo de problema de resíduo, e não é nenhum resíduo que vá matar de uma vez. Então, assim, são resíduos um pouco acima do limite, ou algum produto que eventualmente foi utilizado de forma incorreta, ou que o produtor não respeitou o período de carência. Reforçando, o problema não é o produto, o problema é o uso incorreto desses produtos. Mas é uma minoria, e caso aconteça, esses excedentes não vão causar grandes problemas para a saúde. Quando a gente fala pensando numa alimentação saudável, enfim, trata-se de fazer uma alimentação mais equilibrada. A gente vive, e eu me incluo nessa também,
A gente fica nesse dia a dia corrido, aí almoça um pão de queijo, janta um hambúrguer, aí depois chega em casa, outro dia come um miojo, depois você faz um bife com um monte de batata frita. Esse tipo de coisa que a gente tem quando a gente pensa numa alimentação saudável é você fazer uma alimentação balanceada. Comer o seu arroz, o seu feijão, comer o seu bife, comer a sua salada, sem preocupação. Não existe problema nisso. Os orgânicos existem, eles vão seguir existindo. Existe um mercado para os orgânicos e não tem nada errado nisso. Quem acredita nisso, nessa ideologia, muito legal. A gente não tem que ser contra. Tem espaço para todo mundo. O que a gente não pode é ficar nesse fla-flu também. Ah, não, porque só o orgânico é bom. Não é. Porque se amanhã todo mundo decidir comer só orgânico, não vai ter para todo mundo. Então, sim, existe um público específico, ele é muito limitado, só que os influenciadores estão dentro desse público limitado. É o topo da pirâmide, o topo do topo. Que é gente que não está preocupada se custa mais caro ou custa menos caro. Então, qual que é a dica? Não entre em neurose, foca numa alimentação balanceada, levando em consideração que todos os alimentos, sejam eles orgânicos ou convencionais, eles são nutritivos, eles são bons para a saúde. Nem todo orgânico também é garantia de alguma coisa, porque esses produtos não são testados. A única garantia mesmo que você pode ter é quando você compra aí numa grande rede de varejo, que eles têm controles próprios. Eles fazem lá por amostragem e tal, garantia de origem, esse tipo de coisa. Mas também não é necessário esse tipo de coisa. A mensagem que fica os números mostram que o alimento produzido no Brasil é muito seguro e toda a comida aqui também é muito saudável. A gente está comendo esses alimentos aí há várias décadas. Antigamente, os produtos eram muito mais tóxicos, o controle era muito menor e, mesmo assim, está todo mundo vivo. Claro, ninguém quer que alguém coma nenhum tipo de resíduo e, mais uma vez, os números do PARA também mostram que quase metade, cerca de 46%, 42% ou 46%, se não me engano, dos alimentos testados na última edição não tinham nenhum resíduo de agroquímico, mesmo sendo alimentos convencionais. E por que isso aconteceu? Porque o produtor usou o produto certo, na hora certa, esperou o tempo correto do período de carência, colheu e colocou um produto no mercado lá sem nenhum resíduo. Então, isso mostra a segurança desses produtos hoje no mercado. Então, dica de ouro não tenha neurose, coma com tranquilidade e sempre com sabedoria. Nicolas, obrigado pela entrevista, obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pelo seu tempo. E você que é da família Te Atualizei, obrigado também, obrigado aí pela presença. E deixe seu comentário, esse é um assunto muito interessante, e mais do que isso, não deixe de conhecer e ler esse livro, ler a obra, tem muito mais informações do que a gente comentou aqui, tem muito mais coisas lá, o tempo passou, mas ele está mais atualizado do que nunca. Os princípios são os mesmos, os problemas são os mesmos, os argumentos são os mesmos, mas lá estão todas as respostas. Então, convido vocês a conhecer essa obra, conhecer o trabalho aí do Nicolas. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela participação. Esse é um assunto muito importante aí para a família brasileira, para o brasileiro, para o nosso principal negócio, que é o agro, né, que é o grande contribuinte aí da nossa balança comercial, do nosso PIB, e carregava essa culpa, muitos produtores carregavam essa culpa, puxa, eu tenho que usar o agrotóxico, mas eu não tenho como. Agora ele aprendeu que, pela ciência, não tem problema, né, que a coisa é controlada, a coisa é segura. Então, obrigado, Nicolas, obrigado à ciência, obrigado a todo mundo que trabalhou no desenvolvimento disso, né, no desenvolvimento dos produtos cada vez mais seguros, nossa alimentação está cada vez mais segura, cada vez mais eficiente, e a gente está cada vez mais distante dessas mazelas do passado aí, que é a fome, né, o crescimento populacional tem relação direta também com a produção de alimento,
né? Ou seja, tudo isso que a gente conversou aqui salvam vidas, são coisas que trazem todos esses benefícios aí para o Brasil e para o mundo. Obrigado, Nicolas, obrigado, família, Te Atualizei, e a gente se vê aí no próximo podcast. Um beijão e até lá.